Estamos no ar! Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, mais um Pantanal nos Esportes no ar, abrindo a sua segunda-feira para falar de muito futebol, depois de um final de semana pra lá de movimentado. E que bom, graças a Deus, foi bom para muitos times de Mato Grosso, viu? Teve a galera que perdeu? Teve a galera que perdeu, mas teve muita gente vencendo também, representando o nosso futebol de Mato Grosso. Claro, destaque para Cuiabá e misto. Cuiabá venceu o Goiás fora de casa, 2-0. Que baita primeira vitória do Dourado na Série B do Campeonato Brasileiro. Visitou um time que estava 100% em casa, sexto colocado da Série B, foi lá, pum, venceu, jogando bola. Melhor do que vencer, convenceu, foi o que o Cuiabá fez contra o Goiás. E quem também venceu, espantando uma sequência negativa, foi o misto, simplesmente no Clássico dos Milhões. Só jogo importante, né? Cuiabá contra o Goiás fora de casa. Misto como visitante também contra o Operário Vazagrandense no Clássico dos Milhões. 1-0 para o Tigre. Os dois times aí espantando a má fase para quem sabe deslanchar de vez. Vamos conversar sobre isso. Também sobre a vitória do Luverdense e, claro, a má fase do Operário que segue, União, Primavera, que mudou de técnico, inclusive, após perder em casa para o Gama. E na Série A do Campeonato Brasileiro, a coisa foi movimentada pra caramba também, viu? Boas vitórias de Flamengo, Palmeiras, os dois times ali brigando por essa liderança. O Fluminense não quer deixar os dois escaparem não, viu? Virou pra cima do Santos na Vila Belmiro, colocou o peixe lá na crise de vez. Neymar também pode nem coçar a orelha, ou ele fez sacanagem com o torcedor santista? Vamos conversar também sobre isso, rapaz. Eu nunca imaginei que ia falar sobre coçar a orelha num programa esportivo, mas chegou o dia, né, Neymar? Chegou o dia de conversar sobre isso e também, claro, os principais destaques, o Vasco virando para cima de São Paulo, Roger Machado cada vez mais em crise e você é o nosso convidado para falar sobre tudo isso. 659-9694-3737. Mande a sua mensagem, estamos esperando aqui. 659-9694-3737. Para de coçar a orelha, você está me irritando. Bom dia, João. Pode? Não pode coçar a orelha? Não, Injeção de saco. Desculpa. Você não quer me escutar isso? É que eu tenho o Neymar como espelho, cara. Não, mas você tem que escutar o apresentador abrir o programa, dar bom dia pra você não se perder. Se você não quer me escutar. Assim fica difícil. Se a gente reclama de você, a gente tá errado. Se a gente não reclama, coloca a mão no ouvido pra coçar o ouvido, a gente tá errado. Tá difícil assim, gente. Mas tá bom. Boa tarde, bom dia, né? Não almocei ainda, Tá bom perdido? dia. Você tá perdido. Você me desconcentrou. Você arrependeu, né, de colocar posso... programa no ponto facultativo, programa no feriado. Ele já tava falando aqui, Davi. Poxa, poderia ter gravado pra amanhã, né? Vai ver ao vivo sim, senhor João Neto. Porque amanhã é dia de Copa do Brasil. Virei. Amanhã é dia de jogo importante, Copa do Brasil. Mas hoje muita coisa para conversar. Você tem algum principal destaque? Alguns, né? Primeiro, a retomada do caminho das vitórias, tanto de misto quanto Cuiabá, como você já falou. O ótimo início de campeonato do Luverdense para se aplaudir. A bola que o Flamengo tem jogado também para se aplaudir. Acho que a gente tem assuntos aqui muito interessantes para falar hoje. A bola do Flamengo é uma delícia? Completamente. Completamente. Por que você teve essa reação? Tá delicioso de ver o Flamengo jogar. Por que você teve essa reação, Davi? Bom dia. Bom dia, Manfred. Nada, só estou reagindo só a vocês. Quantos Não tênis, pode reagir quantos também? tênis você tem? Cara, Ele tem alguns, muitos. graças a Deus. Cada dia você tá com tênis Graças a diferente, Deus, meu né? chefe me paga bem, eu tenho alguns tênis, graças a Deus. E é tudo do mesmo estilinho, né? Hum? Tudo do mesmo estilo, só muda a cor. Sim. Como é que é? O quê? Seu chefe paga bem? Eu estou conseguindo ter meus A gente tem que tênis. conversar, João. Ó, eu lembro aqui de cabeça de 4, mas eu acho que ele tem mais. Não, ele tem mais. Um cara bem... Ah, tem que investir, né? Tem que aparecer bem aqui. O Manfred está todo dia com a mesma roupa. Todo dia com a mesma roupa. É isso aí. Mas aí, né, foi a conversa que eu teria com o João Neto agora. Tem que Aí conversar com o vão João Neto reclamar da roupa do Manfreds, que é um preto, tá certo de usar preto, igual reclamam da camisa do São Paulo. Todo ano é a mesma camisa, meu pai. depois. Também não Quer tem que muito faça o que o mudar quê? também. Quer que faça o quê? Eu já pensei, eu já tentei mudar de estilo já, colocar uma coisa mais, né, Não muda não, despojada tá também. bom assim. Não, tá bom também não. Não, mas tá bom. Fazer o sério, quê? pô, tá bem. Fazer o quê? Vamos colocar os times mato-grossenses na tela para passar o panorama do que foi os times de Mato Grosso na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Série B. Mas eu já adianto que a gente vai começar a falar da Série B com o Cuiabá. Excelentíssima vitória do Dourado. Pouca gente acreditava, e com razão. Cuiabá não dava motivo nenhum para a gente acreditar numa vitória, ainda mais do jeito que foi contra o Goiás. Mas o Dourado foi lá e bateu os goianos fora de casa. Tá aqui, 2-0 fora de casa do Cuiabá para cima do Goiás.
esses confrontos da Série D a gente vai conversar também, viu? A boa vitória do Luverdense fora de casa, União com mais uma derrota, o Misto também vencendo depois de uma sequência muito negativa e colocando o Operário cada vez mais na crise também, assim como o Gama fez com o Primavera. O Primavera recebeu o Gama segue invicto na temporada e o Primavera perdeu mais uma, inclusive demitiu o seu treinador. Mas vamos focar em Cuiabá 2, Goiás 0, Goiás 0, Cuiabá 2, João Neto. Foi o melhor jogo do Cuiabá, sem dúvidas nenhuma, no ano de 2026, né? Como você gosta quando eu falo, o Cuiabá estreou no ano. O Cuiabá estreou, começamos. Foi um bom jogo, cara. E assim, no programa de sexta-feira aqui eu achei que o Cuiabá poderia trazer um empate de lá e tudo mais. Até porque também falamos muito disso. A história da invencibilidade do Goiás em casa, do número de partidas com vitória, não assustava ninguém. Assustava só quem lia, tá invicto em casa. Parecia que era um caminhão. Pô, pegou todo mundo esse ano, 20 jogos, Real Madrid, não perdeu ninguém. Pegou o PSG. Foram pouquíssimos jogos, uma amostra pequena. Então dava para chegar lá e dava para ter jogo, né? E o Cuiabá fez isso. O Cuiabá que a gente falava que também, o início de ano não é bom. Não vou falar de início de ano, vou falar de campeonato brasileiro. O início não é bom, mas também não é horroroso. O time se mostra competitivo. O time enfrentou adversários importantes e não perdeu. Precisa melhorar no ataque para poder vencer o jogo. E aconteceu. Eu acho que não estava distante, não, do Cuiabá conseguir achar a sua vitória. E a partir de agora, a tendência é que o time tire esse peso de não ter vencido, de não estar fazendo gol, e as coisas comecem a acontecer com mais tranquilidade. O Cristiano tem errado muito nos últimos tempos, mas, ao meu ver, parece que ele conseguiu passar para o time essa tranquilidade, que não está ninguém aqui perto de ser mandado embora. Vamos continuar trabalhando, com cobrança, vocês precisam melhorar, mas eu estou com vocês. E eu acho que isso pode ter sido bom para o time e pode ser que o Cuiabá colha frutos a partir de agora. E o melhor de tudo isso, Davi, foi o melhor jogo do Cuiabá, sem dúvidas nenhuma, no ano de 2026, é que o jogo, esse 2-0 que está aqui na tela, os 2-0 no placar, foi merecido, né? O Cuiabá venceu e convenceu. Claro, teve um primeiro tempo abaixo, a gente pode discutir sobre o jogo ofensivamente, mas defensivamente contra o Goiás, do primeiro ao minuto 90, não sofreu nada. E no segundo tempo foi cirúrgico, foi letal. Defensivamente já tem sido uma das melhores defesas do campeonato. É a melhor defesa da Série B. É a melhor defesa da Série B, junto com Criciúma, e tem mais um também que eu já vou puxar. É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, da Série B. E faltava compensar no ataque, faltava equilibrar essa qualidade defensiva no ataque. Então a gente já falava. No jogo contra o Sport, o Cuiabá não sofre. No jogo contra o Fortaleza, o Cuiabá não sofre. No jogo contra o Ceará, sofre. Aí não tem como. Mas no jogo contra o Operário, sofre pouco também. É equilibrado o contra Cuiabá, o Operário, né? Sofre mais quando está com a menos, mas não teve grandes chances de perigo. O Operário, muitas grandes chances. Então, vem fazendo ótimos jogos defensivos. Faltava o ataque. Então, contra o Sport, faltava um time mais organizado no ataque. Contra o Fortaleza não teve nada. Contra o Ceará já teve o time mais organizado, mas faltava a qualidade para finalizar. A mesma coisa contra o Operário. Ontem teve tudo. E aí no primeiro tempo a gente viu que o time manteve uma organização muito parecida com a do jogo contra o Operário de Ponta Grossa. O Raylan voltando um pouco mais ao ataque, pisando um pouco mais na frente, que me agrada bastante. Acho que ele vai bem, acho que ele é até melhor quando está mais à frente, quando joga quase como um ponta. Ele agrega bastante para o time jogando dessa maneira. E a gente viu também o time continuando ansioso nesse último terço. Então chegava no ataque, chegava com volume, mas muita ansiedade para fazer jogadas. Os jogadores até falam isso. Me falhou agora o jogador que deu a entrevista, se não me engano foi o Eric, que deu a entrevista do intervalo, falando, realmente a gente estava muito ansioso ali, faltando um pouco mais de calma, mais tranquilidade para finalizar, vamos ajustar isso para o segundo tempo. E eu acho que a entrada do Eliel ajuda muito nisso. Eu não sei se é porque o Eliel não esteve presente nesse período da Série B em que o Cuiabá não marcou. Ele foi ausência desde a reta final do estadual para uma lesão no cotovelo, né? Mas ele parecia mais tranquilo. Então, na jogada do gol, ele pega a bola ali na ponta, corre, é claro, uma jogada em que a defesa do Goiás está bem mais displicente, está meio devagar, está meio dormindo, mas o Eliel vai lá, pega a bola, levanta a cabeça com tranquilidade e dá o cruzamento. O Hernandes vai muito bem, se antecipa a defesa e consegue chegar à frente do zagueiro para finalizar. Então, acho que essa entrada do Eliel, talvez esse tempo fora do Eliel tenha ajudado nesse momento ele ter essa calma
para finalizar. Acho que ele não estava sentindo a mesma pressão que os companheiros sentiam e deu um cruzamento espetacular para o Hernandes fazer o primeiro gol. E aí, depois que o primeiro gol sai, tudo fica mais fácil, né? Então, quando o Cuiabá consegue roubar a bola ali e já emplacar um contra-ataque com o Everson tocando no Hernandes, o Hernandes chega com muita calma para finalizar. O primeiro gol já tinha ido, o peso já tinha saído dos ombros, e ele finaliza muito bem. Ele finalizou bem, pra muito, cima muito do Tadeu, bem. fora de casa. O Tadeu não teve chance ali Bela finalização. na bola, coloca no O estádio cantinho. tá bonitinho, né? O estádio da Bonitinho, Pinheiro, cara. bonitinho. Sérgio. moderno. Eu não lembro daquela faixa de LED ali no meio da arquibancada. Ficou mais moderno ainda, bem legal o campo do Goiás. Os 3 pequenininhos de lá são legais, né? O do Atlético Goianiense, o do Vila, que é o Oba, que é o menorzinho, e o do Goiás. Eu acho que é até uma mostra legal, por exemplo, o Dutra aqui, que é um estádio charmoso, mas que se ele for se modernizando vai ficar bem, Seria bem minha legal, né? vontade com o Cuiabá ter um estádio assim de 20 mil pessoas, 15 a 20 mil pessoas seria o ideal. Modernozinho, com as cores do Cuiabá. Todo respeito à Arena Pantanal, eu amo a Arena Pantanal, mas fica meio ruim, né? O Ainda mais grande, pelo o número grande de problema torcida. disso é que quando o misto, por exemplo, vai jogar na Arena Pantanal, que eu observo cara, que desperdício você ter uma estrutura dessa e não usar, né? Mas é importante também você ter o seu caldeirãozinho, Sim. uma coisa que mais se identifique mais com você, mas que a Arena Pantanal também é um desperdício você não usar uma estrutura espetacular daquela ali, é um desperdício. E só para corrigir a informação, o Cuiabá tem sim a melhor defesa do campeonato, mas não é ao lado do Criciúma, não, é ao lado do Ceará. 2 gols sofridos cada, aí vem o Operário, do Paraná com 3, Sport com 4, aí sim já vai aumentando. Mais 2 gols para o Ceará e 2 gols para o Cuiabá. E os 2 gols sofridos pelo Cuiabá foi contra o próprio Ceará. E destacar essa questão do Ceará, né? Os 2 gols, os únicos gols que o Cuiabá sofreu na competição foi com o Ceará, e o Cuiabá poderia ter feito de pênalti ainda no Ceará, né? 2 vezes. Uma boa defesa do Ceará, o Cuiabá teve 2 penalidades para fazer o gol e não conseguiu fazer jogando na Arena Pantanal. Foi uma das coisas que o Eduardo Barros destacou também sobre essa questão de seguir pontuando fora de casa, porque o Cuiabá perdeu pontos dentro de casa, perdeu pontos no início da competição. Lembrando que o Cuiabá, antes desse jogo, tinham 3 derrotas, 3 empates e 1 derrota antes de enfrentar o Goiás. Mas vamos escutar então o técnico Eduardo Barros, que valorizou a vitória, mas não sentou em cima do resultado não, viu? Tem mais coisa pela frente para o Cuiabá, inclusive o próximo jogo já é quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão na Arena Pantanal. O Eduardo Barros está com a gente? Não quer escutar você, Jonathan. Travou. Ele não quer falar com você. O Eduardo? É culpa sua. Não, eu só elogio ele. Passa um recado pro Eduardo Barros agora. Parabéns pelo resultado de ontem, quarta-feira tem que confirmar agora a retomada. Será que ele vai querer falar com a gente agora, Eduardo Barros? Não adiantou, vai ter que melhorar. Não adiantou. Tem um recadinho pro Eduardo Barros para chamar ele? Você tem um recadinho? Chama ele. Faz igual o Rodinei lá no Globo Esporte lá. Vê Eduardo Barros, tamo junto. A gente chega muito fortalecido no jogo de hoje, embora a gente não tenha correspondido em pontuação na tabela de classificação. Mas coroar o desempenho com uma vitória tem um sabor especial. Porque jogar aqui é muito difícil. A temporada do Goiás, à exceção do jogo do Juventude, era uma temporada de invencibilidade. E por si só, destaquei da primeira pergunta, vir jogar aqui tinha um grau altíssimo de dificuldade. Então esses 5 jogos já foram. Nós precisamos continuar trabalhando muito para recuperar os pontos que escaparam nas rodadas iniciais. Aí o Eduardo Barros, tô te falando, Jonas, tem que ser com jeitinho, tem que chamar com jeitinho. Não é assim, eu fui muito seco, né? Vamos escutar o Eduardo Barros. Não é assim, vem Eduardo Barros, tamo junto. Vamos conversar com a gente. Mas Vem. eu não chamei ele não, cara. Você tá ficando O doido. Manfra chamou, Eu cara. tô falando de Ah, mim bom. mesmo. Onde Falei você que tá, foi velho? seca. É Eu porque falei ele pra falou você. João Neto, tipo assim, João Neto, Não, tem que eu chamar disse- com jeitinho. Tô Tá te falando que a gente ensinando. aprendeu aqui agora. Quando for chamar, tem que chamar com jeitinho, ele vem. Não é vem Eduardo Barros, vem Eduardo Barros. Fala Eduardo Barros. Porque ele apanhou muito, conseguiu respirar agora, né? Mais do que esta vitória, mais do que os 3 pontos, na verdade os 3 pontos são importantes também. Então vamos colocar o tão importante quanto os 3 pontos, é o peso que tira das costas. 12 jogos sem vencer, o único time da Série B que não tinha marcado gol, mais de 10 meses sem vencer fora de casa, tudo isso acabou. O último jogo do Cuiabá, 2-0 para cima do Goiás no Serrinho. E aquilo mas agora o Cuiabá tem uma responsabilidade muito grande que é de confirmar isso na quarta-feira. Se torna um peso você já ter o próximo jogo em casa e, querendo ou não, o próximo jogo é contra a equipe atualmente de menos nome de todas que o Cuiabá enfrentou até agora. Então passa a ser, entre aspas, uma obrigação do Cuiabá vencer agora para confirmar e para mostrar que o que aconteceu no domingo ontem
lá em Goiânia não foi uma coisa fora da curva, que a realidade do Cuiabá é voltar a ficar brigando sem vitória, etc, etc. Eu acho que assim, vitória por 0,5 na quarta-feira aqui na Arena Pantanal é importantíssima, tem que ganhar o jogo. Tem que confirmar o bom momento. Para quem não vencia 12 jogos, emplacar a segunda vitória seguida, uma fora de casa, uma dentro de casa, com o seu torcedor do lado, é interessante, né, Davi? Até concordo com o João Neto. Por nome, não é um time que assusta. A gente fala, pô, dá para ganhar. Mas, por exemplo, o Cuiabá enfrentou o Goiás ontem na 8ª colocação. O Goiás estava na 8ª colocação, caiu, né, depois desse jogo com o Dourado. E o Botafogo de Ribeirão chega na 8ª colocação. Então, desempenho por desempenho, similar ao Goiás ali. Mas por nome é para se vencer, né? É similar, mas é que muito começo da competição também. Tem que ver, não olhei ainda, quem que o Botafogo enfrentou nas primeiras rodadas. Então é algo a se considerar. Também os adversários do Botafogo que estreou com 4-0 para cima do Fortaleza. Enfiou a goleada no Fortaleza, né? 4-0 para cima do Fortaleza. Venceu fora de casa o América Mineiro. O Pantanal nos Esportes em Minas Gerais deve estar cascando também o América Mineiro, né? Que desempenho ruim. Na zona de rebaixamento, a lanterninha, o América Mineiro. Perdeu em casa para o São Bernardo, perdeu fora para o Criciúma e ontem empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense jogando em São Paulo. Então é um adversário batível o Botafogo. A questão é essa, cara, tem que seguir. Eu acho que o Cuiabá não fez nada muito diferente contra o Goiás, se a gente analisar em volume, no jeito de jogar, não foi uma partida muito diferente da partida contra o Ceará, da partida contra o Operário. É que agora os gols vieram. Essa foi a diferença do Cuiabá. Então, o que está ali dentro é isso, manter o trabalho, seguir com essa continuidade. Uma hora o resultado vai vir. Acho que o Cuiabá entende isso muito bem, o Eduardo Barros tem essa mentalidade. O Cristiano Dresch até falou também, depois do jogo, para a detentora dos direitos, falou nesse sentido, que confia muito no trabalho do Eduardo, que é questão de tempo o resultado vir. Veio contra o Goiás, tem que se manter o resultado contra o Botafogo, porque é o que a gente falava, compensou os 3 pontos perdidos em casa contra o Goiás agora. Perdeu 6 pontos em casa, né? 6 pontos não. 5, né? 5 pontos, porque teve um empate. Mas compensou 3 pontos perdidos contra o Ceará, contra o Goiás. Tem que manter agora o desempenho em casa para não ter que compensar de novo jogando fora. Então, acho que só de ter essa tranquilidade maior, o Cuiabá pode manter o estilo de jogo, pode manter o padrão que era interessante, que era um padrão bacana, que estava colocando volume no jogo do Cuiabá, estava proporcionando oportunidades do Cuiabá vencer. E agora, com essa tranquilidade, imagino que os atacantes tenham mais calma, tenham mais clareza na hora de finalizar. Os resultados tendem a ser mais tranquilos, mais fáceis. 5 jogos na Série B? 5, né? Então aí está com algo em torno de 40% de aproveitamento. Uns 42, 45%, né? Não está longe do que precisa atingir não, cara. Acho que se conseguir nesse início atingir 50%, um pouquinho mais ali, 55%, consegue ficar na parte de cima para brigar bem no segundo turno aí por uma vaga no acesso. E a tendência é que melhore, eu concordo com o Cristiano. Acho que neste quesito ele acertou sim. Eu repito, o Cristiano tem errado bastante, mas nesse quesito de dar moral pro treinador, de ser um escudo pro treinador, de acreditar no trabalho, ele está corretíssimo. Eu não sei se era carência, rapidão, Davi, mas que 2 golaços do Cuiabá. Mas eu não sei se é mais carência ou se realmente foram 2 golaços. Não, foram bonitos. 2 belos gols do Hernandes ali, concretizando a jogada. E aí, até perdi o que eu ia falar. Foi o momento certo de vencer. Acho que se o Cuiabá demorasse um pouco mais, ia se complicar numa briga a longo prazo para subir. Mas esse foi o momento perfeito, ainda mais do jogo que foi contra o Goiás, fora de casa, quebrando 2 jejuns, o da temporada e o de não vencer fora há mais de 10 meses. Dá um tempo para o Cuiabá ficar mais tranquilo na briga pelo acesso. E acho que agora tem que se manter ali em cima, se manter ali próximo dos 6 colocados, porque no meio da temporada devem vir mais reforços também. O Cristiano falou que devem vir 4 ou 5 reforços para o setor de ataque seria interessante. No meio da temporada. Com isso, a depender dos reforços, o Cuiabá teria mais força para brigar pelo acesso. Então acho que vem num momento muito bom essa vitória, o Dourado se manter ali pertinho dos 6 colocados. 6 a gente fala porque agora mudou o regulamento, né? Agora vai ter aquele jogo de mata-mata entre do terceiro ao 6º colocado. Então, um momento muito bom do Cuiabá acreditar no acesso. Visão já muda. Os reforços aí que podem vir? Não vai dar tempo de falar agora, Jonathan, já adianto. E Cleison estão jogando? Não. O Alisson Zafira joga mais que o Cleison.
Mas não são o titulares. suficiente para não poder ser contratado por outra equipe de Série B? Existe a mesma regra na Série B que tem na Série A do número máximo de jogos? Não tenho certeza. Tem que confirmar isso aí. Vamos dar uma olhada nisso no intervalo. Tem que dar uma olhada nessa informação. Rapidão, antes de encerrar o primeiro bloco, só como a análise muda, né? Eu estava pensando aqui que excelente campanha do Cuiabá fora de casa, né? Não perdeu e venceu, né? Tem 2 empates e uma vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos para o rápido intervalo, porque no segundo bloco a gente volta. Tem mensagem do Homero no nosso WhatsApp e do Evandro também, falando de você, João Neto, sobre o Neymar. Já já a gente volta, não saia daí. Voltamos, Pantanal nos Esportes no ar novamente. Eu estou olhando aqui para a tela do meu celular porque tem mensagem sua no 659-9694-3737. Quem está falando com a gente? Primeiro é o Evandro, mas vou guardar a mensagem do Evandro aqui para a gente responder de fato quando for falar do Neymar. Ó. Bom dia, jogador de FIFA, taradão do futebol e tubarão dos esportes. Neymar, Navarrinho, o time do Santos é ruim, mas o Neymar jogou bem. Para mim tem que ir para a Copa e para você. João Neto é Neymarzete, só não revela, é o Evandro Rezende. Depois você me responde se o Neymar tem que ir para a Copa ou não e se ele é vítima desse time horroroso do Santos Futebol Clube. E o Homero também falou com a gente, mas falou sobre o Cuiabá e sobre o misto também, nosso próximo destaque. Bom dia, bancada do Pantanal nos Esportes, Davi, Manfra, João Neto. Uma excelente semana a vocês. Para você também, Homero. Até que enfim, Cuiabá e misto venceram, uma vitória com autoridade do Dourado. É o Homero também falando que Goiânia tem 3 arenas pequenas, muito top. Além do Serra Dourado, o estádio do Goiânia, o Dutra era para ter a mesma condição do Ailé Pinheiro, e do Oba e do estádio do Dragão. Infelizmente o Dutra já passou por 10 reformas e nada muda em termos de conforto para os torcedores. Mas está no projeto do misto, né? Dá uma modernizada no Dutrinha. E quem detém hoje os direitos, digamos assim, do Dutra está disputando uma Série D, né? Os times que estão jogando lá em Goiânia são de Série A, Série B, Série A, Série B. O Goiás, por exemplo, é Série A, Série B, Série A, Série B. Então a condição financeira muda um pouquinho. Calma que o Dutra chega lá. Está nos planos, né? O melhor é isso, está nos planos. A diretoria está se mexendo assim, nos bastidores para ver a possibilidade, já encaminhar algumas situações. Mas neste ano já não vai dar, porque está disputando a Série D. A gente torce para continuar disputando até o fim. Né? Ela vai até setembro, uma outra questão, né? Para você melhorar bastante o Dutra, você tem que ficar sem o Dutra por um bom tempo, né? Sim, vai ficar tem esse ponto também. Boa tarde, Manfra, João, Davi. Foi bom ver o Cuiabá voltar a vencer. Parabéns, Cuiabá. Mas o melhor mesmo é ver o misto. Meu mistão vencer com mais um futebol bem jogado pra cima deles. Vadenil Gonçalves participando com a gente. A galera mandando a mensagem. Tá na sua tela, mande também. Mande a sua participação. 659-9694-3737. Então chegou o momento de falar para o Vadenil e também para o Homero sobre o Misto Esporte Clube, que agora se apresenta e venceu o Operário Vazagrandense no Dito Souza 1-0, gol aos 4 minutos de jogo do Justino, né? Que vinha como reserva no Campeonato Mato Grossense, pegou a vaga já de titular na última rodada da Série D e seguiu agora contra o Operário e fez o gol decisivo, João Neto. Exatamente. O Justino, desde os treinos pré-Série D, tem se destacado bastante. Tá realmente jogando bola. Foi importante nesse jogo, para mim, até ele sair sentindo, eu não sei se ele tem alguma coisa mais séria ou não, mas ele sai sentindo, ele é substituído sentindo alguma coisa ali, era o melhor jogador do misto em campo. Começo de jogo muito bom da equipe do misto contra o Operário, o misto começou ditando o ritmo do jogo, fez o gol rápido, teve chance de matar, depois recua para mim em demasia, recua demais no primeiro tempo. Ali eu acho que tem um pouquinho de estratégia para tentar matar o jogo no contra-ataque, até pelas características da equipe do Operário. O Operário é um time que... E assim, aí eu faço uma vírgula aqui para falar do Operário neste momento. Como o time do Operário piorou do Mato Grossense para a Série D. Preocupa. É um time que aparentemente, assim, lógico que está sendo formado agora, que é um erro também. Mudou muita coisa no time, mas aparentemente é um time bem mais fraco do que o time que o Tricolor tinha no Mato Grossense. Confesso que depois do Campeonato Mato Grossense, esse foi o primeiro jogo que eu vi mesmo do Operário. Porque o Clássico dos Milhões e tudo mais me preocupou, viu? Eu vi um pouco ali na série D, né, contra o Capital, contra também o Goiatuba,
não achei tão preocupante assim, mas esse contra o Misto me preocupou. No primeiro tempo, o Misto dá a bola para o Operário não tem intimidade alguma com ela. Ele não tem a menor ideia do que fazer com a bola a partir do momento que o Misto dá a bola para o Operário. Eu acho que o Misto até deu a bola demais para o Operário no primeiro tempo. Mas se a gente pegar os lances de perigo no primeiro tempo, após esse momento que o Misto se retrai e dá a bola para o Chicote jogar, os lances de perigo ainda são do Misto. As possibilidades de gol, teve umazinha do Operário ali, 2 ou 3 do Misto, mesmo o Misto tendo recuado muito. E o segundo tempo, para mim, é o segundo tempo que é difícil de se analisar as equipes por conta da chuva, né? Sim. A chuva começa ali com 38, 40 minutos do primeiro tempo, cai um mundaréu de água, o jogo fica muito mais pegado do que deveria, com muito mais chutão do que deveria, pelas condições do gramado, que acabou não sendo um gramado impraticável, mas só que foi um gramado que piorou bastante o nível do jogo. Eu acho que dá para se destacar aí outra coisa, que é o destempero dos jogadores do Operário, né? É o 4º clássico no ano, o 4º com expulsões do Operário em campo. E pelo menos 3 aí por agressão. A agressão do jogador do Operário, que me fugiu o nome agora, que foi expulso, ao Robson, é um absurdo. Para mim aquilo ali é um lance para pegar gancho. Ele claramente deixa o cotovelo. Na hora no estádio gerou um pouquinho de preocupação, porque parece, até o árbitro se preocupou bastante, porque parecia que o Robson tinha desacordado, porque quando pega uma cotovelada no queixo, a chance do cara desacordar ela é grande, né? Então é uma coisa para se pensar e para se analisar no Operário, que é esse destempero, essa quantidade de expulsões de um clássico. São 4 jogos sem vitória no ano contra o seu maior rival, 4 jogos com jogador expulso. Não é normal isso. Teve expulso também no 4x1? No 4x1 também teve expulso. E era para ter mais um, que teve aquela agressão. Minto, não teve. Não foi expulso. Deveria ter, mas deveria ter. Por isso que eu fiquei confuso. Eu lembro que teve agressão no primeiro clássico. Então eu vou reformular aqui. Não teve expulso no primeiro jogo por erro da arbitragem, porque deveria ter. Deveria ter. E a confusão que se generalizou depois era para expulsar até mais gente dos dois lados. Mas o que era o caso para se matar nesse lance do primeiro turno no 4x1 é que o jogador do misto do Operário deveria ter sido expulso, porque ele agride o atleta mistense. Então 4 com agressões, né? 4 com agressões. Jogadores do Operário contra os jogadores mistenses. E Davi, Manfro, futebol é um negócio engraçado, né? O União tem um time bem fraquinho e o misto não consegue ganhar do União de jeito nenhum. Pois é. O Operário tem um time bom e o Operário não consegue ganhar do misto de jeito nenhum. É fase. A fase do misto contra o Operário tá grandona, pô. 3 jogos na casa do adversário no ano. Vence os 3 jogos, não vence não, ganha 2 e empata 1, que depois propicia uma classificação para a final. O Operário não consegue vencer o misto de jeito algum. E o misto não consegue vencer a União de jeito nenhum. É até engraçado a gente analisar, porque o time do União não é para fazer essa sequência contra o misto. O misto tem mais time que o União, mas não consegue vencer. Uma vitória e um empate alguma. do União contra o misto, né? Jogando no Dutra. Não se enfrentaram em Rondonópolis. Conversando, inclusive, com a comissão técnica do misto, eles falam assim, pô, a gente não perde para o Operário e não ganha do União. São coisas do futebol e o futebol é gostoso por causa disso também, né? E sobre este Operário, Davi, na verdade uma pergunta. O que mais te surpreende nesse jogo aí? A vitória do misto? O que mais te chama a atenção? Ou a fragilidade do Operário nesta altura da Série D do Campeonato Brasileiro, que é normalmente onde a coisa começa a encaixar, por exemplo, o próprio misto está começando a se encaixar na Série D do Campeonato Brasileiro. O Operário é o contrário, né? Não sei qual outro clube das duas chaves está no processo de retrocesso, né? Está andando para trás, parece o Operário. Cara, nada me surpreende no jogo. Eu acho que o jogo foi o que era esperado, para mim, pelo menos. Para mim, eu esperava que o jogo fosse exatamente o que foi. Então, o misto era muito favorito, era favorito contra o Operário. Vence ele 1-0, talvez pudesse ter vencido até por mais. E o Operário está num momento muito frágil da temporada. Então, o misto não vencia, mas o misto apresentava, pelo menos em alguns jogos, um bom desempenho. Apresentava possibilidades de vencer as partidas. O Operário menos, o Operário não conseguia ter tanta essa impressão quanto a equipe do misto. Então o Operário, como a gente disse, né, fica até repetitivo, perdeu jogadores importantes, né, os dois melhores para mim do time, o Alisson e o Neném, perdeu o treinador, está se reformulando agora, se remontando no meio da competição. A gente tem que lembrar que já estava se remontando no final do campeonato estadual, quando perde o Paulo Chardong, não porque foi demitido, mas porque foi embora para assumir outro trabalho. Então já teve que lidar com isso na reta final do estadual Operário e agora está tendo que remontar tudo de novo, agora sim, porque demitiu o treinador para trazer outro. Então, para mim, era o que era o esperado. O Operário é um momento muito frágil, como um todo da temporada, não só em campo, mas fora também,
enfrenta muitos desafios e o misto já tinha um trabalho um pouco mais encaminhado. Era algo que você já esperava, em algum momento o misto vai vencer. E o jogo contra o Operário acabou sendo o momento perfeito, justamente por essa fase do rival. E nessa mudança, João, e só para complementar o que o Davi falou sobre as saídas, eu não consegui a confirmação disso, mas o que se dizia no dito é que o Matheus Carioca, né, que é o zagueiro, Isso. que Zagueiro também é um dos caras mais importantes da equipe, também foi embora pro Boa. Então é outro. Ele saiu machucado contra o Goiatuba, achei que até por isso não jogaria contra o misto. Não, contra o Goiatuba não, contra o Capital. Contra o Goiatuba, não jogou contra o Capital. Eu achava que era por lesão, né? Que ele saiu machucado. A informação contra o que eu tenho, eu repito, que é uma informação que eu não consegui confirmar com o Operário, mas a informação que eu tenho é que o Matheus também foi embora. E eu queria outra Boa. informação sua, justamente era a pergunta, se o Jefferson Sabino continuará no comando do Operário ou vai vir algum outro treinador. Por enquanto, auxiliar, né? Vai ser efetivado de fato? Ou você sabe se terá algum outro treinador no Chicote da Fronteira para a sequência da Série D? É ruim a gente falar de coisas não confirmadas, né? Mas os se tem corredores do negociação. dito dizem que já tem treinador contratado e que seria um treinador do exterior, inclusive. Não seria um brasileiro o treinador da equipe. Não é um brasileiro? Operário. Não, vamos tentar buscar a confirmação dessas duas informações, Xabi Alonso livre no mercado, né? que é o Matheus Carioca e o treinador. Mas o que eu tenho de informação é que o Matheus Carioca também foi pro Boa. E aí o torcedor do Operário pode ficar chateado comigo, até porque eu fico chateado de ter que dizer isso, mas não foge da realidade que o Operário virou um time barriga de aluguel do Boa Esporte. O Boa faz o que quer e o que não quer com o Operário. O Boa coloca o jogador aqui quando quer, tira quando quer, não importando o momento, a importância do que o Operário está disputando. Virou um time, um puxadinho do Boa Esporte. Está falando sobre normalidade na partida, o que eu achei que não foi normal. E aí acho que foi um acaso, não tem como punir o Operário por isso. Foi com a chuvarada que deu a torcida do Misto ter tenda para se abrigar. Tinham 3 tendas do lado da torcida do Misto. E a torcida do Operário ficou no relento. Muito operariano foi embora por conta da chuva. A torcida do Misto usando tendinha? Tinha tenda. E a do Operário não? Não tinha. E quem que levou essas tendas? Essa tenda estava lá desde o jogo do Cuiabá na última quarta-feira e acabou mantido. Não tiraram. Deu sorte, digamos assim. Eu acho que foi isso, então, mas seguindo a tradição, você pode ter certeza que o torcedor operariano está bem bravo com isso. Porque ele não tá aquela feliz final mesmo. de 2013 entre Misto e Cuiabá, eu lembro da situação da tenda, né? Porque tava um sol do caramba, aí a torcida do Cuiabá tinha tendinha. O Cuiabá colocava tendinha ali na parte de visitante do Dutrinha pra torcida, e a torcida do Misto zoava, né? Tipo, frágeis, não sei o quê, bando de... Teve muito torcedor do Misto que ficou Bando de fora da Nutella. tenda, mas quem quis se abrigar da chuva que foi muito forte... Achei engraçado agora, a o torcida do Misto usando a tendinha. O Operário proporcionou esse conforto pro torcedor adversário, mas não proporcionou pro seu torcedor, não. Vamos finalizar o nosso bloco continuando sobre a Série D, imagem na tela para os outros mato-grossenses que também jogaram. Falamos bastante desse clássico dos milhões importantíssimo, que foi a vitória do Misto para cima do Operário Várzea-Grandense, mas ainda temos a boa vitória do Luverdense para destacar e o momento preocupante, né, dos dois, União e também Primavera. Começando pelo Luverdense, João Neto, vou fazer questão de chamar a sua opinião sobre esse jogo. O Luverdense foi lá, jogou bem contra o Aparecidense em Goiânia, 1-0, e você falava, né, seria o primeiro jogo que o Luverdense jogaria nessa Série D sem ser o favorito. Não era o favorito, mas foi lá e venceu. Um bom começo, excelente começo de Série D para o Verdão, né? Só refresquem a minha memória, a última partida do Luverdense em casa foi contra o Brasiliense, né? 0-0. Foi aquele Foi 0-0. 0-0, né? Eu tava na dúvida, tinha sido 0-0 se o Brasiliense tinha vencido. A estreia foi contra Não, Inhumas, 0-0. fora A de equipe casa, 2-1. do Luverdense. Grande vitória. Senhora vitória do Luverdense. Eu disse na sexta-feira que para mim era o primeiro jogo que ele não seria favorito. Isso não caracterizaria uma derrota, mas ser favorito é uma coisa, não ganhar o jogo é outra. O Luverdense chegou lá em Goiás e mostrou que realmente está num momento bom, que está com um time forte, que está com investimento alto. É um time que está com um investimento legal e fez ali uma ótima vitória. Está aí caminhando a passos largos para ter uma classificação tranquila e com um posicionamento na tabela bom, né? Que é também muito importante no momento do chaveamento nas próximas fases. Para mim, grande vitória do Luverdense aí, de almanaque. Já já a gente fala do União, mas vamos focar aqui no Luverdense depois agora no Primavera, porque o Luverdense só não é líder, porque o Gama venceu o Primavera, Davi, que está numa fase danada também, viu? Inclusive demitiu seu treinador, Denis Alves, foi desligado do cargo. Mais uma troca, né? Denis Alves chegou para o início da Série D, para a Copa do Brasil e tudo mais, não resistiu, caiu agora e vai ter que fazer essa reformulação no meio da Série D.
acho que classificação ficou um pouco distante depois dessa situação, né? Cara, ainda tem muito campeonato, né? Essa foi a terceira rodada só, ainda tem 7. 7 rodadas não, tem 6 rodadas, são 9. Para o Primavera conseguir se recuperar na competição. E só está 2 pontos numa classificação. O problema é que teve 5 jogos o Denis Alves, e aí já foi demitido. Vai conseguir resolver o outro treinador? Entendeu? Em 5 jogos o Primavera não conseguiu melhorar como a diretoria esperava. O outro vai? Parecia que a equipe do Primavera seria uma equipe diferente, de planejamento, de dar tempo de trabalho, mas a gente já viu que é igual às outras do futebol. Quando a corda bate quando tá bom, beleza, mantém o treinador. Ficou ruim, troca treinador. A gente está em 4 meses do ano, o segundo treinador. Tá no desespero a diretoria, que se entende, mas eu não acho que vai resolver. Né? Pode funcionar? Pode funcionar. Se funcionar, foi no momento certo? Foi no momento certo, que ainda está no começo, dá tempo de se recuperar. Mas nada garante. Se um treinador em 5 jogos não conseguiu resolver o que 5 não, foram mais, que teve a Copa Centro-Oeste, né? Sim. Mas foram 7 jogos. 2 meses de trabalho, não conseguiu resolver o que a diretoria esperava que ele resolvesse, não quer dizer que o outro vai, né? Que o outro que chegar agora vai conseguir. Então é um tiro no escuro aí que a diretoria dá, é um momento que faz sentido arriscar, o Primavera não tem muita coisa a perder, mas não sei se vai dar certo não. Luverdense é a segunda colocada do grupo 3, perdendo somente para o Gama. Luverdense tem 7 pontos, o Gama tem 9 pontos conquistados, 3 jogos, 3 vitórias, como o Gama vem forte, né, para essa Série D de Campeonato Brasileiro. Seguido por Brasiliense, 5 pontos, Aparecidense 3 e o Primavera fora da zona de classificação tem 1 pontinho e o Inhumas 0 pontos conquistados até agora. E quando você lê o grupo, é o que mais vai dificultar a história do Luverdense do Primavera dentro do campeonato. A gente pega ali dentro da zona de classificação Gama, Luverdense, Aparecidense e Brasiliense. São 4 equipes muito fortes. Muito fortes. Então, por mais que esteja demais no início da competição, os adversários que o Primavera tem pela frente são muito difíceis. Os 4 que estão ali dentro, tomara que eu erre. Estou torcendo para estar errado. Mas é muito difícil que esses 4, na minha opinião, mudem. Eu acho que vai dançar entre eles ali. Vão brigar ali pelas posições, vai terminar assim. A tendência é que esses 4 se classifiquem. E o União, que também perdeu mais uma, é o lanterninha do grupo 4, grupo que tem inclusive misto e operário, perdeu para o Ceilândia 1-0. O grupo 4 está da seguinte maneira, com Goiatuba na liderança, 7 pontos, Capital com 6 pontos é o vice-líder, misto com 5 é o terceiro colocado, o Ceilândia, que venceu a União agora, 4º colocado, Operário e União fora. Destaque negativo, né? De 3 times, só um dentro da zona de classificação, misto na terceira posição, e o Lanterna e o vice-lanterna, Operário e União, União sendo o Lanterninha. Vamos para o rápido intervalo, já voltamos para continuar falando de futebol com você, desta vez Série A de Campeonato Brasileiro, que também movimentou o final de semana. Voltamos! Pantanal dos Esportes no ar novamente. Eu conversando com o João Neto, perdi o tempo aqui, estou arrumando o retorno agora, entrando ao vivo com você e Laiá. Culpa sua, João Neto. E vocês viram, conversar com você, vocês telespectadores da TV Pantanal, eles já brincaram aqui que tem um dia que eu vou entrar errando no programa, né? Por enquanto eu continuo 100%. 100% de quê? Sem voltar do break errando. Até onde a gente sabe, não, né? Já o nosso chegar âncora, também, já o nosso pode ser que âncora, saia, que vaze, errou, mas que você tenta ferrar a volta do programa, você tenta ferrar. Por você, já teria errado, que a produção faz um bom trabalho e deixa o microfone eu fechado. Eu venho do rádio, no rádio você aprende a trabalhar com o tempo. Eu sei já já certinho o tempo da vinheta. A culpa é sua. Se eu perdi o foco, a culpa é sua. É sempre assim. Eu sou e a igual o Neymar. culpa do Flamengo ter vencido o Bahia, culpa de quê? O bom trabalho do Jardim? Bons jogadores? Bahia que foi fraco? Como é que funciona esse Flamengo 2, Bahia 0, 5ª vitória seguida do Flamengo contra adversário complicado. O Bahia é ainda o melhor visitante do Brasileirão, fez uma vida difícil, colocou bola na trave ali para o Flamengo e tudo mais, mas que desempenho do Flamengo, né? O melhor time, sem dúvidas nenhuma, em futebol jogado do futebol brasileiro hoje, João Neto. Exatamente, cara. Jogando muita bola. Eu acho que deve-se muito ao que o Paquetá tá jogando.
O Paquetá, ele conseguiu imprimir no meio campo do Flamengo um ritmo diferente. Você que gosta de falar isso, o Arrascaeta estreou no ano, de verdade. Não, mas faz horas. Não, nessa Faz sequência, horas. de 5 jogos aí antes, ele era importante porque ele é muito diferente. Mas agora ele está participativo, ele está participando das ações ofensivas. Se você pegar o jogo contra o Independente Medellín, ele rouba a bola pra caramba no meio campo. Às vezes ele joga quase como segundo atacante, né? Sim, Não é nem ele um faz, ele meio, tem variações fica bem atrás também. do Pedro. Se você pega no jogo contra o Independente Medellín, quando o Flamengo pressionava muito, aquela pressão que os moderninhos gostam de falar hoje de pressão pós-perda, o Arrascaeta ele rouba pelo menos 3 ou 4 bolas rápido, só naquele toquinho na bola para roubar. Então assim, aí eu vou fazer um parâmetro com o Neymar. Eu esperava que o Neymar no Santos fosse mais parecido com o que o Arrascaeta estava sendo até então. Pô, não tô bem, mas eu decido, eu apareço, entendeu? Esse Arrascaeta das últimas 5 partidas aí, eu não espero mais do Neymar na carreira dele. Acho que o Neymar já passou essa época. Acho que não acontece mais, não. Já passou essa época. Esse Arrascaeta de agora, Neymar não mas vai eu seguir, esperava vai pelo menos repetir. o Arrascaeta do início do ano, o Neymar fazendo aquilo. Não que o Arrascaeta seja mais jogador que o Neymar. Hoje é longe mais disso, jogador né? que o Neymar. Mas a Não, fase hoje o Arrascaeta é mais e a jogador que o condição Neymar, pô. também é... Lógico que a gente não está comparando carreira, é loucura, Não tô mas comparando carreira, hoje o Arrascaeta é mais jogador que o Neymar. Se fosse pra escolher hoje pro seu time, Arrascaeta ou Neymar? Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Que conversa louca que é essa. Que craque de bola é o Arrascaeta. E destacar a homenagem que ele fez pro Oscar Schmidt, né, que infelizmente nos deixou na sexta-feira, um dos maiores ídolos do esporte, não só do esporte, um dos maiores símbolos do Brasil, mundo afora. Ele que usou a camisa 14, né? Muito tempo. Porque o Oscar Schmidt fez história com a camisa 14, não só no Flamengo, mas também no Corinthians, no Palmeiras, no Mackenzie, seleção brasileira. Ele usou a camisa 14 de novo no sábado ou ontem? Ontem, usou de novo ontem a camisa 14. E quando fez o gol, mostrou a camisa 14, brincou ali dando um lançamento livre, né? Também com a bola do jogo que ele fez o gol. Esse é o outro ponto, mano. E tomou o cartão amarelo, eu achei meio sem graça essa questão, Não, mas regra é regra, não tem o né? que fazer, né? O árbitro não pode O árbitro mandar. vai até meio, poxa, Ele pode até falar assim, desculpa, mas- cara, perdão, mas ele tem que dar, não tem Não, jeito. assim, eu só... Não tem como não dar. Não fica Achei muito chato. subjetivo também, né? O árbitro vai escolher o momento de dar o Não, amarelo tem ou como. não, né? É o que é homenagem ou não é homenagem? E, cara, e até esse é um outro ponto importante. O Arrascaeta dá de perceber que ele entende o que é o Flamengo, que ele entende as coisas do Flamengo. Ele tem um papel realmente de ídolo no Flamengo. E ídolo na coisa boa, não é no ídolo de querer privilégio, não é no ídolo de querer jogar com nome. Pô, ele é participativo das coisas que envolvem um flamenguista. Se a gente lembrar, os 2 caras que estão desde o time de 2019 são ele e Bruno Henrique. E os 2, eles mostram que eles entenderam o que o torcedor flamenguista gosta, o que o torcedor flamenguista espera, e eles entregam dentro de campo e eles E demonstram... até nas crises, né? É. Eles não aparecem só na boa, não. Nas crises eles dão a cara também. Podem não falar o que o 100% do torcedor gosta de ouvir, mas falar, normal. fala, se mostra, se coloca presente. Muito importante para a história do Flamengo e vai continuar sendo, né? Tá jogando muita bola o Arrascaeta neste time do Você vê o que Flamengo. é futebol, né? O Paquetá não estava num momento bom e a lesão do Jorginho propiciou que ele tivesse sequência e entrasse nesse momento bom. O Jorginho está pronto para voltar. Seria complicadíssimo para o Você Jorginho adivinhou minha voltar. pergunta pro Davi. Eu deixei essa bucha pro Davi responder. Davi Navarro, você acordou do nada no corpo e na mente de Leonardo Jardim. O que você faz? Jorginho está pronto para voltar. Mas seu meio-campo está muito mais que encaixado com a Arrascaeta, Everton Araújo e principalmente o Paquetá jogando muita bola. Teoricamente, quem está fazendo a do Jorginho, situações parecidas, é o Paquetá. Como que você trabalha a situação? O Jorginho voltou a treinar hoje. É. Banco. Mas ele não vai ter esse problema, o Paquetá machucou, gente. O Paquetá Ah, vai ficar então uns dias, pelo 10 menos- dias fora. pelo Não, menos estamos 10 no dias cenário fora. hipotético, né? Aí, aí a isso que gente eu vai tava fazer a mesma falando. pergunta. É quando o Paquetá voltar. É isso que eu tava falando, é a sorte e também Então, a magia de você aí ter um elenco recheado. vai depender do Jorginho. Porque quando você tem esse elenco, depende dos jogadores. O cara tem que estar melhor. Quem tiver melhor tem que jogar. Se o Jorginho voltar e comer a bola e destruir os jogos, for decisivo, ofensivo ou defensivamente, aí o Paquetá vai ter que correr um pouquinho mais para voltar à posição. Hoje, eu entendo que o melhor jeito, o melhor meio-campo do Flamengo é como foi contra o Bahia. É o Everton Araújo, é o Paquetá, o Arrascaeta até um pouco mais à frente do que como um meia, exatamente. Mas eu entendo que essa é a melhor maneira do Flamengo jogar e a gente tem visto isso em campo. Deixa eu Até te o fazer uma Saúl pergunta. O Everton Araújo ele é mais defensivo. Sim. Mas ele se assemelha mais, não tô falando em bola, tá, gente? Pelo amor de Deus.
Mas ele se assemelha mais ao jeito do Pulgar jogar ou ele chega um pouquinho mais perto do que o Jorginho faz? É que Talvez o Pulgar mais perto do que o Jorginho. é agressivo Então, demais, né? mas é por isso que eu tô falando. Se ele se assemelha um pouco mais ao Jorginho, o que a gente pensa de que o Pulgar é imprescindível porque ele é o único que tem um estilo diferente, pode ser que caia por terra. Pode ser que o Leonardo Jardim olhe e fale assim, ó, vou precisar do Pulgar em momentos específicos e no meu campo E eu vai ser não com o acho o Jorginho Pulgar pra tentar. imprescindível. Eu acho que o Pulgar era imprescindível com o Felipe Luiz. Até porque o time do Felipe Luiz era um time que não deixava o outro jogar. Então era ou rouba a bola ou faz a falta. A gente viu isso em várias decisões do Flamengo. Em termos de fazer falta, o Pulgar é especialista. Porque ele vai lá, ele bate, ele faz a falta e não toma cartão. Né? E não toma cartão. Então, é claro, você pode achar isso ruim, mas o cara faz e funciona pro time dele. Então, tudo certo. Agora, num time que joga diferente, eu não sei se o Pulgar é tão imprescindível porque assim. às vezes ainda mais com a qualidade dos jogadores essa que o disputa Flamengo de tem. Jorginho e Paquetá pode ser que não aconteça na cabeça do Leonardo Jardim e Sim. o Pulgar não retorne para a equipe, quem perca a posição é o Everton Araújo. Só que é aquilo, para a sorte do Paquetá, lógico que ele não está torcendo para isso, o Jorginho machucou, e para a sorte do Jorginho, o Paquetá E machucou. sorte do Leonardo Jardim também, né? Convenhamos que é bom um treinador estar na situação. Claro, é difícil você manter o ego ali em dia, Eu acho você que o tratar treinador até jogador menos por porque ele jogador. gostaria, porque a briga para ele é boa, né? Para o jogador que quer jogar é pior. Só que assim, e também é uma alegria, porque a preocupação ontem em torno do Paquetá era grande. Porque ele sai com a mão no joelho, né? Ele sai sentindo o joelho. Sim, Não preocupa. foi uma lesão de joelho, foi uma lesão de coxa. E que não é grave, porque ó, o Paquetá sai da data FIFA praticamente descartado. E o que ele faz após a data FIFA, o credencia a brigar por vaga na Copa do Mundo de novo. Lembrando que o treinador gosta dele, o Ancelotti, ele participou de boa parte do ciclo. Da convocação daqui menos de um mês, 18 de maio. Ele Tem um cresceu, mês praticamente para ele cresceu no momento certo e no momento bom. Flamengo, vice-colocado do Campeonato Brasileiro, 23 pontos em 11 jogos. Tem um joguinho, Davi, a menos que o Palmeiras com 29 pontos, 6 pontos de diferença, mas o Palmeiras tem um jogo a mais. Lembrando que o confronto do Flamengo a menos é contra o Mirassol, então, né? Podemos colocar talvez 3 pontos na conta do Flamengo, mas esse, enfim, só depois do jogo. Mas querendo ou não, até esse jogo acontecer, O confronto Flamengo dos joga menos. dois que tem um jogo a menos é teoricamente tranquilo, né? Hoje a pior equipe do campeonato na tabela e na bola é o Chapecoense. Sim, A Chape, tomou uma ela, sapecada do Botafogo na ela rodada. vai jogar contra o Bahia na Bahia no jogo que falta. E o Flamengo recebe o Mirassol. Então os dois que estão brigando lá com o Palmeiras lá em cima jogam em casa contra equipes da zona de rebaixamento. E esse Palmeiras, Davi, que sofreu novamente, mais um jogo de um gol de diferença, mais um jogo de 1-0, mas que desta vez, acredito eu, que não tenha tanto problema assim nessa sofrência do Palmeiras no jogo, porque jogou o segundo tempo praticamente inteiro com um jogador a menos. Sua análise do Palmeiras com 11 contra 11 e no 10 contra 11 também, nesse 1-0 contra o Atlético Paranaense. Importante vitória, viu? O Atlético Paranaense dentro do G6. Cara, o que dá para cobrar é o primeiro tempo do Palmeiras, que eu continuo achando que tá abaixo. O Palmeiras tem um time para jogar como o Flamengo tá jogando. Pô, numa ponta o Palmeiras tem o Alan, que baita jogador, baita revelação do clube. Na outra ponta tem o John Arias, que é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no ano passado. São dois jogadores espetaculares. No meio tem o Flaco Lopes, que está jogando a bola redonda, muito provavelmente vai para a Copa do Mundo com a seleção argentina e já surgiu especulação, inclusive, de interesse da Europa. Junto do Flaco ontem estava o Sousa, que acho que está um degrau abaixo desses três, mas é baita jogador, é muito bom jogador. No meio campo tem Andréas, tem Marlon Freitas, é um baita time que o Palmeiras tem para jogar, para sofrer contra o Atlético Paranaense. Poderia ter feito mais contra o Atlético Paranaense, ainda que o Furacão vive uma boa fase na competição. Mas um tempo inteiro com um jogador a menos, não dá pra, aí eu acho que não dá para cobrar muito, é muito pesado. Ainda mais que o jogador expulso foi um zagueiro, foi o Murilo. Então o time tem que se reorganizar completamente para suprir essa ausência. Para o João Neto, o melhor zagueiro do Palmeiras.
Depois do jogo em que o Gustavo Gomes faz gol. Você quer menosprezar a história do Gustavo Gomes, é Tá isso? falando sério? Não, eu tô falando com ele aqui no off, brincadeira. Vi que a câmera não tava na gente, ele vai e vaza a conversa Ah, do tá, vestiário. achei que você tava falando sério. Mas se você tá falando sério, eu falava no microfone, irmão. Não vai saber É, que foi você tá sujo agora, meu filho. esquizofrênico. Você foi sujo. Por isso que no time que ele jogava, Foi ninguém sujo. confiava nele, cara. Pois é. Ele era aquele tipo de atleta que levava informação do vestiário pro diretor. Que time que eu jogava? Que entregava de videogame. Que entregava o... Que time de videogame, cara? Algum que você já jogou. Você era tá fraco. inventando história também. Carreira ruim. Você é um bandido, rapaz. O cara vaza a conversa de vestiário. Mas eu achei sou que era bandido. sério, não foi na maldade, não. Não sei lá, achei que fosse sério. Falei, melhor zagueiro do Quem Palmeiras. não te segundo- conhece, que te compre. Tô falando sério, cara. Continua, Tô falando Davi, ele te sério. atrapalhou. Não, então não dá pra cobrar, né, cara? No segundo tempo não tem como cobrar muita coisa do Palmeiras, não. O resultado acabou sendo bom, muito por conta dessa expulsão do Murilo. Resultado excelente pro Palmeiras, né, João Neto? Cara, o Palmeiras não perde jogo. Esse time sem graça, não perde jogo. Mas joga sem graça mal e por não quê? perde jogo. Porque todo mundo que joga mal perde jogo. O Flamengo jogou mal contra o RB Bragantino, tomou de 4. Eu queria saber O o que Palmeiras aconteceu joga mal, no a bola não vestiário entra. depois desse jogo aí. O Palmeiras Do joga mal, a bola não Bragantino. entra no gol do Palmeiras. É um negócio impressionante, cara. É E o verdade pênalti? mesmo. Que pênalti? Que você é o cara polêmico, você é o cara da análise da Mas não arbitragem. teve pênalti ontem. Foi pênalti ou não? No Kevin Viveiros, em lance com o Benedetti. Já que o senhor gosta de falar sobre os nossos bastidores, eu te falei aqui antes do programa, eu falei, o que eu li até agora é que não foi pênalti porque o atacante do Atlético segura o zagueiro do Palmeiras. Só que eu, essa pessoa que vos fala, eu não consegui ver a imagem fechada, eu só vi a imagem muito aberta ali, não tem como você ter uma definição. Até falei, beleza, o árbitro poderia realmente, por essa longitude, digamos assim, dar o pênalti e o VAR corrigiu. Eu acho que não tem polêmica não, porque eu não vi polêmica até agora. Todo mundo que eu vi comentar, falar, analisar o lance diz que o Viveiros, pra ele mim, segura o zagueiro do Palmeiras. Também não tem polêmica. Pra mim, a falta, inclusive, do Viveiros pra cima do zagueiro do Palmeiras, ele segura o braço do zagueiro do Palmeiras, prende o braço do zagueiro do Palmeiras ali no lance de disputa dentro da área. Também não foi na maldade, mas também não dá pra pedir pênalti num lance Na assim. minha opinião, aí já teve polêmica, mas na minha opinião foi pênalti no jogo da Libertadores. Eu acho que é completamente sem querer. Eu acho que o garoto da lateral esquerda do Palmeiras, o Arthur, valoriza demais, mas que existe o toque e foi pênalti na quarta-feira. Quarta ou quinta, né? Palmeiras na liderança, simplesmente 6 pontos de distância para o Flamengo. O Flamengo podendo diminuir para 3 no confronto que tem a menos, né? Confronto esse contra o Mirassol. E no dia 23 de maio, daqui a um mês, teremos no Maracanã Flamengo e Palmeiras, pouco antes da pausa, né? Para a data FIFA, seleções já convocadas e tudo mais. Teremos uma pausa ali no dia 28 de maio, mais ou menos, dia 30 de maio, para a Copa do Mundo de 2026. E o Palmeiras, a sua diretoria, a sua comissão técnica, continua punindo o seu torcedor pelos erros do Abel Ferreira, né? É sem entrevista coletiva mais uma vez. Não me dá ele vontade- dará somente em jogos que Não ele me tiver, dá por exemplo, na vontade, Copa do Brasil. não me contra dá o vontade Jacuipense. nem de comentar as coisas do Palmeiras. Se o seu treinador, no momento, se a sua comissão técnica, se a sua diretoria está se lixando em passar informações para o seu torcedor, eu me sinto confortável também de, às vezes, não quero falar do Palmeiras hoje, pô. Aí não tem por que o torcedor do Palmeiras ficar bravo comigo, porque se a própria diretoria dele tá nem aí para passar informação para o seu jogador, pro seu torcedor, eu também não tenho obrigação de fazer. Dá um contexto que eu discordo da escolha do Palmeiras, depois da punição de 8 jogos, o Palmeiras pro Abel Ferreira, né, que foi punido pela STJD. O Palmeiras decidiu não dar entrevista coletiva após os jogos, né, que o treinador tem que fazer, em jogos que o Abel Ferreira tiver que cumprir suspensão. Essa pena diminuiu para 7 jogos, não faz tanta diferença assim na vida do Palmeiras, mas o Palmeiras, enquanto o Abel Ferreira estiver punido e for comandado pelo auxiliar técnico, seja o Castanheira, seja o Martins, o Palmeiras não quem considerará vai entrevista poder no coletiva. dia, né? Porque eles também são punidos bastante. A punição é só para o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, na Copa do Brasil, contra a Jacuipense, ele já vai poder comandar o time e ele dará a entrevista coletiva. Só o Abel Ferreira, né? Resumindo, o Abel que tem 78, o jogo que o Abel Ferreira estiver, ele dará a entrevista são coletiva. 78 cartões amarelos, vermelhos eu nem sei, é um punhado também. Você fez né? o dever de casa, né? É que eu vi essa matéria hoje Quantos do número cartões de amarelos tem o Zubeldia? Bem menos, porque tá muito Não, menos só tempo perguntando, aqui, né? que número exato você não tem, né? Não, Só porque o Zubeldia não foi punido, então chato pra acabei caramba. de ver a matéria. Eu vou ter que concordar com ele. 78 cartões amarelos. Faltam 3 minutos para o programa acabar. Vocês querem ver o Neymar coçando a orelha? A gente vai falar disso hoje? Como é que vai ser? Não, a gente tem já que falar falou, disso. né? Vamos falar do Corinthians aqui- da zona de rebaixamento. Eu confesso que eu separei aqui, mas puxa vida, que chatice do caramba. A mídia esportiva muitas vezes é nojenta, é muito chata. E essa é uma das coisas que está acontecendo. Eu separei aqui, mas ainda bem que vocês não quiseram. A mídia é muito nojenta. Eu separei também o lance Eu pra gente perguntei ainda, Mas porque eu por que não que- queria por que falar que a disso. mídia é chata e chato nojenta? pra caramba, o cara
Tudo Coçando bem, a orelha, eu velho, a acredito galera que ele fazendo tenha caso. colocado a mão na orelha de sacanagem mesmo. Não quero escutar o que o torcedor está falando, me criticaram, eu não posso ser criticado, eu sou muito maior que tudo isso aqui, não sei o quê. Eu acredito que ele tenha feito isso. E depois se arrependido e ter feito um miguezinho, né? Coçar a orelha ali. Mas também ele tem o direito dele de não querer escutar, de sair, ficar bravo e tudo mais. É um ser humano Tudo bem, também, né? cara, mas só que na quarta-feira ele discute, na quinta-feira ele menospreza arrumando o dedo no ouvido, a culpa não é da imprensa, a culpa é dele que é moleque, que parece que tem 17 anos. Olha lá, ó, tá aqui então, vamos ver o Neymar então, cara, coçando a não é possível, orelha, cara. botando a mão na orelha. Ele não tá coçando a orelha. E virando ele pauta. ele tá fazendo graça com a torcida do Santos. Vem, mais uma Neymar, vez. solta o Neymar aí, solta o Neymar aí. Olha lá, ó. Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites. É triste demais ter que conviver com isso. Não tem ser humano que aguente. Eu tenho certeza que tem um ser humano que tá muito de saco cheio disso tudo, que é o torcedor santista. O torcedor Tá de saco cheio dele, inclusive. Já, não né? tá começando, aguentando mais nada. Grande parte da dessa torcida do Santos está situação. começando a acordar pra vida, finalmente. Pelo amor de Deus. Resumo que da coçando a ópera, orelha. Santos Isso 2, cara, Fluminense Isso aqui é 3. querer achar que os outros é palhaço. Não, É querer isso é achar que os outros é sacanagem. bobo. Mas é E que outra eu- coisa, isso aqui, João esse Neto, comentário dele aqui, são instantes após o feito. Ele não estava no vestiário como capitão do time, ídolo, líder e praticamente dono do Santos atualmente, discutindo a derrota, falando o que deu errado, pedindo desculpa por ter Não foi tentado instantes, não, dar... foi algumas horas depois. Por ter tentado essa dar... postura aí foi chata. De dar sair, balão pra deixar trás. todo mundo sozinho. Ah, tá doido. Não tá Como nem aí pro capitão, Santos, né? não Eu tá não nem sou aí pro ninguém Santos. pra falar como que o capitão deve se portar, eu não sou capitão de time nenhum, mas eu não gostaria, por exemplo, que no meu time, se eu tivesse um capitão, ele saísse e deixasse a gente lá Não, mas um cara desse no meio tamanho, da pô. crise. Não, então, Um não cara desse gostaria. tamanho. A Não gente fala, pô, gostaria. as coisas com ele reverberam porque ele conquistou isso na carreira dele. Ele chegou num patamar grande na carreira dele. Então não tem como não reverberar. É impossível. E o Santos não na zona de rebaixamento, mas próximo da zona de rebaixamento. Quem que tá na zona de rebaixamento? Corinthians, Mirassol, Remo e Chapecoense na ordem dentro da zona de E a rebaixamento. torcida do São Paulo pedindo o Dorival Júnior. 0-0, vitória e Corinthians num jogo insuportável, o pior jogo Um da chute a Série A gol do no jogo Campeonato todo. Brasileiro. Juntando as duas equipes, um chute a gol do Vitória. Não, foi insuportável esse jogo. Foi insuportável de assistir esse jogo. Foi realmente uma porcaria assistir esse jogo. Ainda bem que eu não fui um dos que assisti. Eu vi só a reprise depois, né? Não parei o meu ao vivo para assistir este jogo, mas eu tive que me torturar depois vendo o jogo para trabalhar aqui, porque querendo ou não, a gente trabalha, né? Às vezes é gostoso. Nesse 3-2 foi um jogo bacana, por Dá exemplo. tempo de comentar o De Corinthians? Fluminense. Não dá tempo, Não não. dá. Vamos falar amanhã do A Corinthians. gente pode falar amanhã. Corinthians Amanhã entra em tem campo jogo do no Corinthians, meio de dá pra semana na comentar. Copa do Brasil. Muito obrigado, João Neto. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado a você aí de casa. A gente volta amanhã, viu? Amanhã, é parado, não tem Campeonato Brasileiro, não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. Tem Copa do Brasil. E a gente vai conversar com você sobre a Copa do Brasil, que a quinta fase já começa amanhã com os times grandes, viu? Esses times da Série A, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Santos, tudo entrando nesta fase da competição. Então a gente volta para falar amanhã com você. A gente espera aqui.